isso foi me dando coragem e buscando conhecimento. E eu sabia que quanto mais conhecimento eu tinha, né, eu tivesse, mais eu poderia agregar valor na vida das pessoas, logo eu poderia fazer mais dinheiro. E foi um processo gradual de quebrar crenças limitantes e buscando um caminho que é um pouco desconhecido para nós brasileiros, né? Não sei se aí fora também é assim, mas foi mais ou menos assim que eu tive essa percepção e esses aprendizados. É, quando a gente tem uma coisa dentro do coração da gente, para viver essa experiência, é quase que não tem importância, não no sentido pejorativo, não me levem a mal, mas assim, ó, não tem problema onde você nasceu, a família que você nasceu, se você não tem um mentor para esse segmento, porque quando a gente acredita que quando tem uma chama aqui dentro para você viver aquela experiência, cara, hoje com a internet você já não tem mais aonde você não consegue Barreira. chegar. Não tem barreira, você não tem mais, você vai depender mais de você. E aí a gente pode entrar em outro contexto, né, Matheus, que você trouxe aqui, essa questão das crenças. A gente falou isso em alguns episódios anteriores, e eu tô aprendendo isso, sabe, Matheus? Isso tá me levando para um outro nível dos nossos negócios e da minha vida pessoal. E aí a gente tem percebido que não tem como andar separado. Você não consegue fazer só a tua parte profissional e não fazer a tua parte pessoal. O crescimento, ele é em conjunto, né? Então, você tem que estar buscando livros, isso é legal ouvir da tua história, né? Você buscou livros, você buscou a questão de cursos. Os livros que você citou, alguns deles, a maioria, eu tive a oportunidade de ler, para mim foi um divisor de águas, porque eu tive tipo assim, nossa, o que que é isso que eles estão falando? É isso, eu acreditava naquilo sem saber que aquilo existia. Sabe? Foi uma coisa muito fluida também, né? A gente acabou lendo juntos livros. Uhum. E isso, eu tenho certeza que com o país, né, o nosso país, por mais que a gente está nos Estados Unidos hoje, mas assim, Brasil é o país nosso de origem, né? A maioria das pessoas passam por isso. E isso serve de mais uma pessoa mostrando assim, é possível, né? É possível, basta querer, basta ir atrás, basta seguir, continuar os desafios, né? Porque você deve ter enfrentado muitos desafios. Como que foi essa experiência? Agora eu queria saber essa parte da história. Como é que foi a tua experiência de sair do país? Normalmente, comumente, as pessoas vão para países mais conhecidos. Como foi a tua experiência de buscar a questão da África? Tá. Eu sempre tive esse sonho de ter uma experiência fora do país e de aprender o inglês. Eu Uhum. sabia que eu poderia aprender aqui, mas iria demorar muito mais tempo caso, né, em relação a se eu saísse do país. Não é a Antes mesma da coisa. pandemia, eu estava cotando para a Austrália, né? Uhum. Mas por motivos de, bem ali no momento da pandemia, até uma decisão financeira interessante é que eu não tinha um hedge da moeda. Então eu teria que pagar os boletos lá para a Austrália, mas caso tivesse a variação do dólar, eu teria que pagar no final. E eu sabia que isso era perigoso, né? Poxa, eu tenho um orçamento e Não saber possivelmente quando. subir 50%, poxa, iria comprometer. E não foi, e assim, foi exatamente o que aconteceu. O dólar na pandemia saiu de 3 e pouquinho para 4,20, 4 e pouquinho. Então, caso, né, eu tivesse tido aquela decisão, talvez eu teria comprometido o meu orçamento. Então, eu aguardei, né, aquele processo, e quando eu fui retomar ali o estudo de onde que eu iria, eu vi a África do Sul, que era um país com uma moeda um pouco mais fraca, que era o Rand, mas ao mesmo tempo com uma situação ali muito parecida com o Brasil, em questão de clima, em questão de estilo de vida, em questão de nacionalidades, né? A palavra em inglês é cosmopolitan, eu acho que é tipo muitas pessoas de vários países juntas, tal. Então, acho que eu queria ter nessa experiência. E foi o que aconteceu. Eu tive uma experiência eu ficava num hostel com dezenas e dezenas de pessoas diferentes no meu quarto. Tinham 6 camas, então assim, todo dia saía e entrava uma pessoa nova, alemão, árabe, japonês, chinês, vários, né, tipos de pessoas. E foi uma decisão assim, difícil poxa, eu já tava com a Juliana, então ficar 3 meses fora, longe, era uma coisa, assim, era realmente um desafio,
mas era um sonho que eu tinha e eu sabia que se eu começasse um novo desafio aqui no Brasil, eu não talvez teria tempo para depois, poxa, investir 3 meses lá fora, né? Então, foram assim, esses aspectos que me ajudaram a tomar essa decisão.